Seja bem-vindo ao GonzaCast, podcast do Rotaract Clube de Santos Gonzaga, em parceria com o estúdios Horas do Pod, para conversar sobre as ODSs e como elas são aplicáveis no seu dia a dia. Meu nome é Igor Nunes, eu estou como presidente aqui do Rotaract nesse ano rotário e sou profissional de marketing e relações públicas. E aí, pessoal, meu nome é Gabriel Novelli, sou advogado e atualmente estou como diretor de protocolo do Rotaract Clube Santos Gonzaga. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre duas ODSs muito importantes. A ODS 6, que trata sobre água potável e saneamento, e a ODS 14, que fala sobre a vida na água. E para enriquecer mais a nossa conversa, temos dois ilustres convidados. Nosso companheiro rotariano André Vicente, ele que é professor há 18 anos na ETEC Cubatão, líder do projeto ambiental Surf Raízes e atual presidente da Avenida dos Serviços à Comunidade do Rotary Clube Santos Gonzaga. Ele também será presidente do clube no ano rotário 2026-2027. Seja bem-vindo. E nossa companheira rotaractiana, Daniela da Corte, ela que é técnica ambiental, mergulhadora credenciada pela NAUI e vice-representante distrital de Rotaract Clubs. Com experiência em manejo de animais marinhos e projetos ambientais, ela também é uma das responsáveis pela Conscientiza Tsu, um projeto distrital focado em educação ambiental. Seja bem-vinda. E antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem. Então vamos começar com as mulheres. Sempre. Dani, por favor, fala um Oi, pouquinho sobre você. tudo bem? Então, eu tenho 22 anos, fiz agora em fevereiro, e tô muito feliz de estar aqui, é uma experiência totalmente agradável, vocês são muito bacanas. Quando o convite chegou, eu fiquei extremamente ansiosa e feliz, porque é uma oportunidade de mostrar que o meio ambiente ele é incrível. Então, eu sou estudante de biologia, tenho mais ou menos aí uns 5 anos de área de manejo e de educação ambiental. Já desenvolvi diversos projetos da área ambiental pelo Rotaract e é um prazer estar aqui presente, participando do podcast. Obrigado por você ter aceitado. Eu quase achei que não ia, mas você veio e vai arrasar. Obrigada. André, Pessoal, tudo bem? Quero agradecer a Igor, Gabriel, Dani. Prazer. Eu fico contente de estar aqui no meio de jovens, bastante jovens, e traz essa questão da esperança quando a gente pensa na questão do mundo, do planeta e no que a gente vai discutir hoje, que é a água. Tá? Eu sou André Vicente, eu sou biólogo, pedagogo, trabalho na área há um pouco mais de 20 anos. Né? Desde 97 atuando em várias frentes, aí, desde pesquisa, educação ambiental, e sou professor. Hoje na ETEC é 18, mas como professor quase 30. Então, Bastante já tempo. tem desde 97, então tem bastante coisa aí pela frente. Fico contente pelo convite, obrigado novamente. E vamos lá, vamos falar de água. Né? fala de Falar de água. água. André, a ODS 6 fala sobre o acesso a saneamento básico, a água potável, né? E a gente sabe que a falta desses recursos prejudica muito a saúde pública, né? Como que você acredita que a poluição, a falta de recursos como saneamento e água potável impactam a população da Baixada Santista? Então, quando fala dessa questão de acesso, hoje a gente tem pouco mais de 8 bilhões de seres humanos no planeta, quase 1 bilhão não tem acesso à água potável. Então, começa com um índice bem alarmante. A água ela é extremamente necessária para a nossa vida. Sem água a gente não vive. A grande maioria da água que a gente absorve, bebe, é distribuída pelo corpo, principalmente pelo cérebro, para que a gente utilize e as nossas funções sejam realizadas. Quando a gente pensa em Baixada Santista, a gente está na melhor cidade da Baixada, que é Santos. Que ela tem questão de tratamento de esgoto e tratamento de água referência, né? Mas a gente sabe que tem problemas, como toda e qualquer cidade. A gente tem Vila Gilda, que o pessoal não tem acesso. Então, quando a gente fala das questões de vulnerabilidade, a gente entende que alguns poucos têm mais acessos do que os outros. Então é importante que a gente tenha acesso à água tratada e esgoto, saneamento. É o básico, né? É o básico. Por quê? Aí a gente entra na ODS 14. Porque as cidades impactam os oceanos, né?
Então, se eu não tenho tratamento de esgoto, vai parar no oceano. Sim. Né? E mesmo tratando, será que o tratamento é o ideal? Né? Então, a gente tem essa questão também de veiculação de doenças. Quando a Uhum. gente pensa em água, né? Eu vou beber uma água, qual a procedência dessa água? Então, a gente tem várias doenças veiculadas pela água. Então, quando a gente fala em Baixada Santista, a gente tem alguns problemas, mas a gente tem uma cidade, ou uma região, vamos falar da Baixada Santista, num contexto geral, que desde 2006 vem um grande investimento do governo estadual e federal nessa questão de tratamento de água e de esgoto. Antes de eu vir para cá, tinha uma aluna me questionando, de onde vem a nossa água, professor? Eu falei, são sistemas de captação de água que existe aqui na Baixada Santista. Eu comecei a dar aula na ETEC de Itaém em 2006, foi quando veio o programa Onda Limpa. Uhum. Ele veio um pouco antes, mas em 2006 ele veio justamente para ampliar a questão de atendimento à água tratada e saneamento para toda a população. E mesmo assim, a gente até hoje é 2025, a gente vê imagens de algumas cidades, o esgoto sendo lançado nas praias. Que Então tristeza, né? ainda precisa ter essa questão. E aí a gente tem N impactos, né? A sereia sabe disso. Sim, com certeza. André, nós sabemos também que você é envolvido com um projeto bem legal, né? Que é o Surf Raízes, né? Responsável por limpar as praias, né? Podia contar um pouquinho pra gente de como funciona, como começou e Tá, quais são os principais desafios enfrentados também? vamos lá. O Surf Raízes, ele começou lá em 2008, 2009. Eu comecei a participar em 2021, mas o primeiro contato com o Danilo, que é o idealizador do projeto, foi lá em 2001, quando eu trabalhava no Museu de Pesca, e eu recebi um convite para desenvolver um projeto do Clean Up Day, Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. E a gente recebeu lá no museu, no Instituto de Pesca, uma série de coisas, camisas, EPIs para trabalhar na praia, vamos limpar a praia. Aí eu Uhum. falei com o Muito bom. Danilo, vamos limpar aí Itaquitanduva? Tá precisando. Aí foi o primeiro contato com ele. Aí a gente volta e meia se encontrava, eu faço algumas ações ainda de limpeza de praia e manguezal, eu trabalho em Cubatão já faz quase 18 anos, então eu tô sempre lá com o pessoal envolvido nessa questão do manguezal. 2021 a gente sentou, vamos tocar um projeto surf ambiental. Junto é um escopo do projeto Surf Raiz. Então, o que é o projeto surf ambiental? É justamente trazer o surfista para a responsabilidade dele no dia a dia nas praias. Então, se ele vai para a praia surfar, por que ele não retira o resíduo? Está na praia, né? Então, teve essa conversa, a gente conversou com o surfista, a gente vem fazendo campeonatos, várias etapas, já chegamos a 27, 28 etapas de surf ambiental desde 2021. A gente começou em Itaquitanduva, que é a praia dentro de uma unidade de conservação em São Vicente. Linda demais a praia. Muito bacana, adoro essa praia. Aliás, frequento ela desde a década de 80. Caraca. Uhum. Né? E aí, junto com isso, a gente recebeu alguns convites para visitar outras regiões. Então, a gente fez já ações Praia Grande, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itaém, Peruíbe. Então, leva uma etapa, conversa com o surfista. Antes de você entrar na água, meu amigo, você vai recolher o lixo da praia. Ah, não tem lixo, a praia tá limpa. Porque a primeira impressão que o pessoal tem é essa, não, a praia tá limpa. Não, não tá. Começa a procurar o que você acha. Então, o pequeno resíduo, bituca de cigarro, tudo isso, Microplástico. plástico, Sim. é o que é mais em conta. A última ação que a gente fez, sábado agora, a gente levou 29 voluntários, Itaquitanduva, 31 quilos de resíduo, a gente não limpou a praia toda, 60% dos resíduos eram plástico. Eles falam isso, né? O que a gente encontra muito os pelletzinhos, né? Esse aí tem que peneirar, né? Agora, o que a gente encontra mais lá em Quitanduva é pino de droga, hastes de cotonete Nossa. e pirulito e tampinha de garrafa. Isso, peneirar, a gente peneira de vez em quando. Mas Uhum. quando você chega, por exemplo, em Itaquitanduva, o que chama a atenção é o macro, né? Diferente daqui. Se você pega aqui as praias onde eu tenho um poder público e uma empresa limpando todo dia, aí você
entra Uhum. com a questão da peneira e tudo mais. Tem até umas metodologias de coleta para você pegar os pelletzinhos. O que, que é o grão de plástico? Uhum. Que eu brinco desde sempre. Eu achava que era um grãozinho de alguma coisa, né? Aí a E gente vai tem estudando, bastante. tem muito, tem muito. Então a gente vem percebendo isso. Então desde 2021 a gente está com esse projeto, Perfeito. né? A gente vai ter um campeonato agora, uma sequência de etapas. A gente fez uma em Itaquitanduva e tem uma série de ações de limpeza de praia. Nós estamos participando agora nessa semana. Essa semana está ocorrendo agora dia 14, 13, 14 e 15, a virada sustentável de São Vicente. Então acho que Quando for essa daqui, a mais recente, a mais próxima vai ser do dia 22. Essa tá, sai dia 21. então tá bom. Então quando gravar o pessoal já vai ter acontecido. Uhum. A gente vai fazer uma ação lá no Parque Prainha, do lado da Ponte Do Pense. lado Lembra que você falou? Sim, amanhã estarei lá, Então, aliás. então amanhã de manhã a gente vai fazer essa limpeza lá, o pessoal, e aí o que a gente chama a responsabilidade do poder público, que é uma praia de acesso, né? Não é tão fácil, porque às vezes o pessoal não conhece, Aham. mas é legal, tem comércio, é um lugar maravilhoso, o visual ali do Parque Prainha, para quem não conhece, vamos visitar o Igor lá na Igor, casa venha me dele, Lindo visitar. demais ali, né? né? É lindo demais. E a gente vai fazer uma ação lá, porque o poder público pediu para a gente participar. É uma visibilidade também para o projeto, né? Um projeto aí que está desde 2021 e a gente sempre precisa de um apoio. Então, quanto mais visibilidade, mais apoio surge. E a gente vai fazer o Dia Mundial da Água aqui em Santos, no Emissário Submarino, isso é dia 22, Hum. acho que isso dá para divulgar lá. É. E o Rotaract, o Rotary vão estar participando também Sim, no sim, dia Certeza, pode contar com a 22. gente. eu conto mesmo, porque eu vou lotar essa praia aqui aqui do Vamos Emissário. limpar. A gente fechou com 2 ETECs, Ai, né? A que gente tá legal. trazendo Escolástica Rosa e tá trazendo ETEC Cubatão. Então a gente tá ali calculando 50, 60 alunos, mais os rotarianos, né? E todos os convidados e voluntários que puderem vir. E a gente sempre fala, ultimamente eu tenho discutido essa questão, né? Eu já escutei na praia e acho que todo mundo escuta. O que vocês estão fazendo não vai resolver nada, né? Você tá perdendo seu tempo, Sim. né? Não, eu não tô perdendo meu tempo, porque eu contaminei alguém. Esse alguém vai começar a pegar resíduo na praia, É né? trabalho de formiga, né? É. E aí você começa a contaminar as pessoas e o cara se preocupa. Um fumante já começa a pensar antes de jogar o cigarro na rua. E o mais legal também é dar exemplo para as próximas gerações. Eu já Exato. participei algumas vezes com o André e é muito legal ver as crianças participando da Você ação, as lembra mães dos filhos da levando. Dani Sim. brincando no meio do resíduo, separando? Então isso que é legal, porque ele vai pra praia e já tem uma outra consciência, né? As crianças acabam tendo uma outra relação com a natureza, com o seu lixo, como eles vão destinar. Muito legal. Acho que essa é é o principal ganho do projeto, na minha opinião. Exato. E aí a gente entra numa premissa aí, linkando o ODS6 com o ODS14, sabendo que é tudo interconectado, tá? Tá tudo ligado quando a gente fala de ODS. Então, se eu tenho um problema na cidade de saneamento e tratamento de água, isso vai acabar aparecendo nos oceanos e nas praias. Então, se eu não tenho Exato. tratamento de esgoto, vai parar na praia. E Por aí a gente falar vai ni- nadar numa água de péssima qualidade. por Se eu não tenho reciclagem, separação de resíduo ou descarte adequado de resíduo, isso vai parar na praia. Desculpa. Perfeito, André. Não, imagina. Por falar nisso, agora que você entrou nessa, a Dani tem experiência em ações de monitoramento da água, do mar, né? Isso. Eu queria, Dani, que você falasse pra gente quais foram os seus principais achados, resultados e como esses dados poderiam resultar e indicar para políticas públicas. Então, quando a gente fala de monitoramento, tem sempre um objetivo, né? Nunca é do nada, nunca surge do nada para descobrir alguma coisa, a não ser que seja científico, né? Ou pesquisa. Mas a gente sempre vai com algum objetivo, então pode ser para descobrir algum problema de migração de espécies de peixes, pode ser para descobrir alguma contaminação, algum problema de, como se diz? Comportamento por Aham. estresse, por conta de humanos que estão ali naquela área.
Então, tudo vai linkando uma coisa na outra. E essas coisas, essas pesquisas que a gente acaba achando durante esse monitoramento, seja costeiro, seja mergulhando, ou enfim, elas linkam para que seja utilizado na política pública. Então, tudo que a gente acha nesse monitoramento acaba virando legislação, acaba se tornando um apoio ou não, ou a criação ou não de algum programa para ajudar e apoiar aquela área, e até no quesito de preservação ambiental, porque tem a criação de áreas que são preservadas. Então, se hoje em dia alguma área é preservada, é porque anteriormente rolou um monitoramento ali para descobrir quais espécies estavam ali, porque aquele ecossistema ele serve de berçário, de moradia, de alimentação para muitos dos animais, né? E até para gente também, dependendo do lugar que é. Então é muito importante, é bem bacana isso do monitoramento. Eu acho que esses achados eles servem para políticas públicas e muita gente acaba não virando essa chave. Acha que é só, ai, vamos lá para revitalizar, né? Ou então para pesquisar. E não é muito assim. Às vezes essa pesquisa pode surgir uma nova regulamentação, né? Lá no Parque Prainha, onde vai ter ação amanhã, tem uma outra praia, que é a Praia das Vacas, que agora é uma área de preservação ambiental. Caraca, que Tem uma legal. espécie de passarinho que só desova lá. Que É, É o bacana. 30 réis. 30 reais o nome? É o 30 réis. É uma ave migratória que tem ocorrência. Essa espécie, eu não sei se é de Portugal, essa é dos Estados Unidos, mas que eles usam como área de pouso, né? Aham. Então, Serve de é. berçário, legal. né? Isso, isso. Exato. Então é bem legal. E o que a Dani está falando é importantíssimo, porque quando você gera dados, você justamente busca o que se transforma em políticas públicas. Exato. A questão de você instrumentalizar as coisas e transformar em política pública, você depois busca recursos para que você minimize o impacto Exato. das Uhum. ações. Certo. Né? E o pessoal até me comentou esses dias aí que vocês vão limpar a praia tá suja, mas você precisa ver o que está embaixo d'água. Então agora que eu sei que ela é Sim. mergulhadora, ela já tá convidada para limpar lá com a gente. certeza. É Ai. super top. Galera, aproveitando até o gancho dessa fala aí, a Dani como uma sereia de verdade, Uhum. gostaria de saber, né, como que você enxerga o impacto da poluição na vida marinha e quais são as principais ameaças que os oceanos enfrentam atualmente. Então, atualmente, a poluição hídrica ela é devastadora, É. porque como o André disse, é basicamente uma grande cadeia alimentar. O nosso impacto aqui na Terra tem um impacto no oceano. Até porque muitos dos animais que vivem nesse ambiente marinho, aquático, enfim, eles acabam parando no nosso prato, né? E já rolou, em vários jornais já apareceu de que o peixe estava contaminado com material pesado por conta de pesticida, de fertilizante. Então, é extremamente perigoso a gente não se preocupar achando que esse respingo não vai voltar pra gente, Sim. né? E atualmente eu acredito que o que mais seja perigoso, né, para o ambiente aquático são as mudanças climáticas. Isso é um absurdo, É uma mas que bom realidade, que né? a gente está se tocando e Sim. virou essa chave, né? Que a gente está entendendo como é que tá acontecendo e quais são os prós e contras, o que tá rolando. E porque tem muita coisa que tá acontecendo justamente por conta dessa mudança climática, né? É a sobrepesca. Quando eu falo sobrepesca, eu não digo dos pequenos pescadores. Eles estão ali trabalhando, eles utilizam isso para ganhar a vida, né? Não tô falando de uma vila pequena que vai lá, consome, vende, enfim. Tô falando de grandes indústrias mesmo que acabam ultrapassando os limites por puro dinheiro, né? A gente fala também sobre contaminação química, que, como eu disse, pesticidas, materiais pesados, fertilizantes. Então, tem vários problemas que passam batido no nosso dia a dia, mas que a gente acaba colaborando para que isso aconteça. Tem também o problema de desoxidação, que é basicamente quando tem um excesso de nutriente no esgoto, e aí esse esgoto ele acaba chegando no mar, e por conta desse excesso de nutriente, os animais eles não conseguem viver ali, então aquilo se torna uma zona morta. Existem vários lugares que tem zonas mortas e a galera acaba nem sabendo. E às vezes até se questiona do porquê que não tem tanto um ecossistema ali construído, né? Um ambiente com peixes e corais, enfim. Mas é justamente por conta desse excesso de nutrientes que acaba chegando por conta do esgoto.
Então, é extremamente complicado. Tem vários problemas ambientais que acabam que são ocasionados pela gente que acabam ferrando, assim, com o nosso ambiente aquático. Eu posso fazer uma Claro. parte aqui? Claro. Até de um xará seu. Vou fazer uma É. propaganda dele, do Gabriel, no Instagram, Planeta Pós-Pandemia. Sigam esse rapaz, é extremamente competente e ele tem tudo muito documentado quando ele publica alguma coisa lá. Uhum. E achei muito interessante quando ele falou da questão do protetor solar. Quando a gente Exato. usa e vai mergulhar. Sim, alguns corais, E Não o pode? impacto é altíssimo na Não. natureza. A gente discute, fala, eu falei do plástico, tudo mais, a gente fala, mas a Dani, ela apontou aqui a poluição química, é coisa que a gente não enxerga, aquela poluição Exato. invisível. Inclusive, em monitoramento mesmo, a gente já observou que tem muitos corais falecendo, né? Que é quando o coral fica esbranquiçado, que aí fica só o esqueleto dele. E é justamente devido à utilização de protetor solar. Que a gente acaba comprando em farmácia sem nem saber que O substância impacto que tem. ele Pega o mais causa para barato, né? Exato. O mais em conta. E Isso. acaba. Mas tem Exatamente. isso tem protetores próprios para entrar no Tem. mar? Tem uns protetores que são adequados, que você pode usar, e eu na postagem do Gabriel achei bem legal, ele falou o seguinte, se você não tem dinheiro, porque a gente às vezes fala de mudança climática e mudança de comportamento e tudo mais, mas sempre pega na questão do dinheiro. Exato. E como é que você fala de mudança climática para um cara que não tem o que comer ou o que beber? Aham, com certeza. Então fica complicado você aplicar isso. Mas o protetor solar é necessário hoje, né? Aliás, sempre. E aí, como é que você vai usar o protetor solar? Você passa e deixa secar no corpo antes de entrar na água. Ele reduz o impacto, mas continua gerando impacto. Exato. Tanto que, se eu não me engano, é Fernando de Noronha, lá é proibido entrar com protetor solar comprado, assim, qualquer protetor solar, né, no Entendi. caso. Tem um específico, se eu não me engano. Nossa, isso podia virar lei, né? Jogando assim É. no ar. Tem umas Exato. praias de reservas, assim, que o pessoal consome às vezes só o protetor local, né? Que eles vendem lá. Sim, sim. Justamente para não afetar o ecossistema, né? Exatamente. Então, essa é a preocupação hoje de nós consumidores Uhum. em tentar minimizar o impacto que a gente causa, porque tudo que a gente faz, a gente Impacto. gera impacto. E uma coisa que é interessante todo mundo aqui está respirando, Ufa. né? Então, vocês já agradeceram os oceanos? Porque é ele que fornece oxigênio pra Exato. gente, né? Então... Hoje não. Obrigado, Luciano. Eu todos os A dias gente antes precisa de ficar sair do mar. lembrando, né? Tem umas coisas que tá na nossa frente e a gente acaba não dando atenção, Não né? dá Sim. atenção, não percebe. É. Tem essas coisas. Gente, outra coisa muito importante, né, quando a gente fala de oceano, é essa questão da conscientização mesmo. Às vezes a gente não sabe, nós não sabemos como sociedade coisas simples, básicas, e a gente queria entender de diversas maneiras como que a gente pode pensar em como ajudar a conscientizar melhor as pessoas. Queria primeiro começar com a da corte. Você é a nossa sereia, Sim. e eu queria saber como que seu trabalho como sereia ajuda a ensinar para as crianças sobre essa questão da vida marinha, da preservação ambiental. Então, é bem bacana, essa pergunta foi incrível, porque a gente utiliza da forma lúdica para cativar as crianças. E aí a galera pensa que é só por um passeio mais divertido, né, no aquário ou em um evento de conscientização ambiental, mas é porque a criança, ela aprende de maneira prazerosa, diferente da gente, né? Nós adultos, a gente acaba aprendendo e estudando porque tem que estudar e porque tem que aprender, né? E eles não. Então a gente acaba puxando esse lado para criar uma conexão emocional com a criança. Então, a partir do momento que ela me vê de sereia e que eu sou a sereia da corte e que ela sabe que eu moro no fundo do mar ou no fundo do rio, enfim, depende do local onde eu tô, ela cria um apego a mim, que sou a personagem, né? E ao ambiente onde eu vivo. E isso acaba também fazendo com que ela se policie. Então, ela cria um senso de responsabilidade ambiental. Bacana, que lindo. Juro, é muito bacana. E a gente usa de contos, de historinhas, de brincadeiras, que indiscretamente tem ali o cunho ambiental, né? Tem a puxada ambiental, mas que elas acabam não percebendo. A não ser as que sejam um pouquinho... mais velhas, né? Exato.
mas é bem bacana. E, assim, a gente aprende com termos técnicos. Se eu falar o que eu tô falando aqui pra uma criança, ela não vai entender nada. Talvez ela até absorva alguma coisa. Mas não vai ser o suficiente pra aquilo cativar ela. Então, a gente tenta transformar tudo que é técnico em lúdico pra que elas fiquem cativadas. Então, desde o momento que eu entro dentro do tanque com a cauda e vejo elas, tenho contato pelo vidro, eu tento cativar todo o público, não só as crianças. Então, tem muito adulto que fica encantado, tem idoso até que chora, eu acho muito bacana. E depois que parte para o momento de conversa, aí elas se encantam ainda mais. E utilizam disso para policiar também os adultos que estão ao redor. Então, o que o André falou, né, dos adultos, das crianças ajudando os adultos a limparem a praia. É muito bacana, porque a partir do momento que elas fizerem essa atividade e forem para outro ambiente, que elas verem um adulto jogando lixo ou fazendo qualquer coisa que seja errada e que foi ensinado que é certo, elas vão questionar, porque criança é muito sincera e É. sempre tem a fase do porquê e do porquê. Então, eu já vi diversos relatos de crianças chamando a atenção dos pais porque eles estão fazendo alguma coisa errada. E aí, obviamente, que o pai, ele quer criar a criança da melhor forma, então ele acaba se policiando também. Sim. E evitando fazer algumas coisas que pra ele passava batido. Então, é bem legal. Juro, quando eu falo que eu sou apaixonada por crianças, é porque eu realmente gosto muito. Porque, como o André disse no início, é muito bacana ter jovens engajados e crianças engajadas, principalmente. Porque é o futuro, basicamente, né? É. Bem legal. E fugindo um pouquinho do roteiro, gente, eu queria que a Dani contasse aqui o que ela faz quando uma criança vê ela no modo não sereia. Então, normalmente, quando as crianças elas me veem que eu tô com pernas, né? Elas questionam bastante. E aí sempre vem as dúvidas. Cadê sua cauda? Ué, mas e se eu jogar água em você? Inclusive, já quase aconteceu. De uma criança tentar jogar água em tentada, mim. né? Aí eu fiquei, meu Deus, desesperada. Eu tava numa festa e a criança era filho de uma amiga da minha mãe. E ela, tipo, fez assim com o copo, chegou a fazer. E aí eu me afastei, a água não pegou. Eu falei, não é assim que funciona. Então eu sempre tento ter a mesma história pra não ter erro, porque senão eu me confundo, né? Aí eu sempre falo que eu, quando saio do mar, né, tomo um pozinho e aí isso me dá direito a ter pernas, que foi um combinado que eu fiz usando, obviamente, o filme da Ariel, né? Sim. Foi um combinado que eu fiz com a rainha do mar. E aí ela me dá direito a ter pernas. E quando eu quero voltar pro oceano, eu tomo esse pozinho também. É. Só que eu falei isso pro meu sobrinho. E meu sobrinho ficou sem entender, mas aceitou. Até que um dia a gente foi pra praia. E ele ficou confuso porque que a minha cauda não tinha aparecido. E aí eu tive que explicar de novo do pozinho. E aí ele entendeu. Então ele é meu teste, assim. Ele sempre faz muitas perguntas, as mais difíceis. Mas se cola com ele, aí cola com todo mundo. Elas têm essa reação curiosa de querer entender e tudo. Mas normalmente, sempre conversando e explicando, funciona. Algumas perguntam das minhas tatuagens, então elas falam: ué, como assim você tem tatuagem e você é sereia? Aí eu falo: foi um povo que fez. Então, sabe, vou misturando esse mundo lúdico com o mundo da vida real até, sabe, criar. Inclusive, eu tenho piercing aqui na boca, né? E algumas crianças falam que é um anzol, que um pescador tentou. Então, Muito bom. Ainda elas bem já que é um vão. anzol, não um lacre de... Exato. Exato. Então a gente vai misturando ali o mundo lúdico com o da vida real. Legal, obrigado. Por nada. Posso fazer uma pergunta? Eu tô Claro. curioso. Quando que surgiu a Dani Sereia? Ela surgiu, acho que tem vai fazer 1 ano e meio. E aí eu fazia só de freelancer lá no aquário, né, de Guarujá. Depois eu acabei indo pro aquário de Paranaguá. E aí foi quando estourou. Então eu postava alguns vídeos no TikTok, né, e no Instagram, e aí a galera gostou muito. E como eu sou do Rotaract, né, a galera do Rotaract me apelidou de sereia, né, acabou puxando esse gancho. E aí o nosso distrito é o 4420, que é o tsunami. Consequentemente, uma sereia num tsunami, né, tem tudo a ver. Então, Bacana. por isso que algumas pessoas me chamam de sereia. Mas é porque realmente, né, eu faço parte do sereísmo, sou sereia profissional dentro dos aquários. Daqui do Brasil já são 2, que é o de Paraná, né, Aquário de Paranaguá, e o de São Paulo, que é o Aquário do Guarujá. Então surgiu daí, aí misturou com TikTok e família rotária. E por isso que é sereia da corte, que é meu Legal. sobrenome, né?
E aí faz todo Parabéns. sentido Muito por uma bom. questão de realeza, enfim, né? Fez total sentido mesmo. Parabéns. Obrigada, E gente. você percebe que é toda uma cultura, né? Sim. Ô, André, nesse assunto que a gente está tendo, a gente está ainda mais engajado, né, para proteger, né, para conscientizar. Então, pensando nisso, eu gostaria de saber como que o Rotary e o Rotaract pode trabalhar ainda mais, trabalhar juntos, né, para promover mais projetos de preservação ambiental. Eu já até trouxe uma colinha aqui, quando o Igor me pontuou. A gente, esse mês, na revista do Rotary, ele fala da água, a força que move a vida. Então, é o mês da água, o Rotary, como uma instituição que preza pela vida e por tudo que ele faz no mundo inteiro, vacinação e todas as ações que o Rotary, junto com o Rotaract, Interact, ele vem realizando, ele tem essa preocupação. Então, hoje a gente sabe e tem essa premissa de que a água é extremamente necessária, o acesso a ela também, Sim, e eu acho que a nossa responsabilidade sempre cresce, né? Até estava lendo um texto aqui do Maurício Santucci, antes da gente entrar aqui no estúdio, ele falando da responsabilidade dos rotarianos, da questão da vaidade e da indignação. E eu acho que a gente, como rotariano, a gente tem que ficar indignado quando a gente percebe alguma coisa que não tá bacana, que não tá interessante. E sim, que a gente tem, como rotariano, brigar para que aquilo forneça e dê condições de vida melhor para todo mundo, de uma forma equitativa, né? perfeito. E nesse mês de março, né, a área de enfoque é recursos hídricos e saneamento. Já as postagens do meu querido presidente irresistível Kleber Léo, né? Eu acho que a gente, por exemplo, falar. A gente está hoje aqui conversando com profissionais, né, cada um da sua área, mas falando e discutindo a questão da importância da água, de todos os seres. A gente está falando de uma sereia, Não né? seria. De Nós estamos falando de uma verdade. sereia, né? A gente tá falando de tudo que a água nos fornece de bem, né? E lógico que quando ela não é bem cuidada, ela vai trazer algum tipo de problema pra gente. Mas a gente tem impactado demais essa questão da água potável e a gente tem que Sim, hoje, né, pensar em novas tecnologias, perfeito, novas ações e tudo mais. Mas acho que a perfeito. nossa principal aqui questão é continuar fazendo o que o Rotary faz, tentando oferecer um acesso de melhor qualidade para todos, né? Discutindo e falando sobre, né? A partir do momento que você fala com uma criança de uma forma lúdica ou para um adulto numa postagem falando, ó, cara, vamos pensar melhor nessa questão do uso da água, porque isso vai gerar impacto lá na frente. Perfeito, André, falou tudo. E nós estamos falando bastante do presente, né? De como o que nós estamos fazendo está impactando, né? A vida marinha. Vamos falar um pouco de soluções agora para o futuro? Dani, como você acha que as tecnologias ou estratégias podem ajudar a reduzir o impacto da poluição, o impacto na vida marinha em geral? Então, a gente tem algumas estratégias que elas já estão mostrando resultados, né? Que é basicamente as padrões, aquelas de panfleto que a gente acaba amassando e jogando Sim, fora, Uhum. mas que é reciclagem, gerenciamento de resíduos, basicamente você adotar práticas sustentáveis. Então, ao invés de usar a mangueira, vamos usar o balde, sabe? Essas coisas sim, básicas que têm o mesmo gancho do protetor solar. Parece pouco, mas no final é muito, porque quando a gente fala de educação ambiental, de conscientização, de ser ambientalista, de fato, é um trabalho como se fosse uma escada. Então a gente tem que ir subindo aos poucos, é um trabalho de formiga. E é bizarro, porque não é nenhuma ideia diferentona, assim. Eu lembro sim. de quando eu era Difícil, criança, eu tinha né? 4 anos, eu já recebia esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo. E hoje, tipo, 18 anos depois, recebendo o mesmo Nossos conteúdo. filhos, Exato. primos, irmãos estão recebendo a mesma proposta. É, Mas isso é importante, né? exato. Mas sabe que eu acho que agora que a gente tá virando essa chave, talvez porque a água esteja batendo, né? Mas, assim, eu acho que agora realmente a galera tá se policiando mais e parando pra pensar. Diferente de quando eu tinha, sei lá, 10 anos. Né?
ninguém ligava para isso, né? Uhum. Geração. E, assim, de tecnologia, que são inovadoras, né, no caso, eu acho que as boias flutuantes, elas são bem bacanas. É uma tecnologia que, por mais que seja cara, para empresas privadas é uma ótima opção, porque elas usam as correntes oceânicas para trazerem os trejeitos, os lixos para aquele lugar. Então a boia ela barra e aí depois nessa barreira vem alguém e recolhe. E uma coisa que eu li, inclusive, depois que, né, eu recebi o convite, é sobre inteligência artificial. Que a inteligência artificial ela trabalha junto com a robótica e aí ela utiliza scanner e câmeras e junto com GPS para ver aonde tem trejeito e para ver onde tem lixo, né, Que legal. basicamente. E aí ela informa para a robótica, juntamente com, né, o trabalho humano também, que ainda não tá tão avançado assim para ser sozinha, e a gente consegue retirar, né, do oceano, que provavelmente ficaria boiando aí por diversos tempos, e até a gente achar também, né, é meio complicado. Máximo. André, olhando para a Baixada Santista, quais você acha que serão os desafios que o mar vai enfrentar nos próximos anos? Bom, a gente, pensando em Baixada Santista, a gente tem que pensar na questão de resíduo, tá? Porque, que nem a Dani comentou, essa questão de reciclagem é extremamente importante. E se eu não faço uma coleta seletiva, um descarte adequado, uma gestão de resíduo, isso vai tudo parar no mar. Então, tudo que a gente faz na terra vai parar no mar. Então, pensando em Baixada Santista, a gente vai ter que sentar, conversar e entrar num acordo, porque queimar lixo ou resíduo não é a solução. Agora, Uhum. separar e gerar renda e trabalhar com as comunidades, isso é solução. Às vezes o mais difícil é o mais fácil, né? É investir. Você vai ter que investir, vai ter que fazer compostagem. Isso já acontece em Santos. Projeto maravilhoso do Renato Prado. Eles vão vir aqui depois. Ai, que Sim. legal. Renato Prado, o André do Hortas Bons Frutos ali do Jardim São Manuel. Aham. É um pessoal muito bacana, fazendo muita coisa boa aqui em Santos. Eu acho que tem que ser referência para a Baixada toda, né? E, por exemplo, Praia Grande hoje tá correndo na frente de todo mundo na questão de separação de resíduos e ponto de coleta. Quando você Eles têm começa, uns prédios bem grandes, né? Em vários bairros da quando você cidade. começa a colocar ponto de coleta e falar para a população, gente, isso aqui não é para depredar, porque o pessoal destrói, Aham. né? Eu vejo muito lá na cidade onde eu trabalho. Não adianta você colocar coisa nova lá em Cubatão que o cara vai lá e destrói, infelizmente. Isso é cultural. A gente tem que mudar a cultura das pessoas. A gente tem que reduzir o que a gente consome, a gente tem que começar a usar copo de vidro em vez de copo de plástico, O copinho do Opa. conscientiza de Sim. Né? Parar de usar plástico de uso único. Então, as políticas públicas vêm para isso, para você minimizar esse impacto. Vamos parar de fabricar plástico de uso único. Eu não vou usar mais copinho, marmita, essas coisas. Comprar de um cara que faz entrega lá na nossa casa, lá, né? Do delivery, e o cara entrega tudo no papel, né? É. Comprar roupa de algodão, em vez de poliéster, que já era plástico. Então, uma série de coisas que eu acho que a Baixada tem e vem acontecendo. E eu, com a questão também do porto e da indústria, é uma coisa que vai crescer muito. Então, a gente tem que ter esse olhar. O Porto Indústria aqui promete, principalmente a questão portuária. Então, qual o impacto desses novos empreendimentos, além dos prédios que vêm sendo construídos? Só em Praia Grande são 225 novos prédios que estão sendo levantados. E Santos já virou um palito de fósforo. Tem prédio para tudo que é lado, né? Então, tudo isso gera impacto. Qual tipo de impacto, né? aham. E como vai ser trabalhado esse impacto, né? Eu acho que trabalhar a gestão de resíduos é uma das prioridades e isso gera renda, gente. O pessoal está perdendo dinheiro. Isso gera renda. E a gente tem muitas pessoas e de baixo poder aquisitivo que poderiam estar ganhando dinheirinho extra fazendo essas coisas. André, Ah. essa aqui vai pro pessoal que tá assistindo a gente em casa. Qual mensagem você passaria para as pessoas que querem se envolver com projetos ambientais? Uma mensagem que, por onde eles podem começar? Olha,
É mais do que uma mensagem. A gente tem que pensar que depois do que a gente passou em 2020, a gente tem que ter essa questão da conexão com a natureza. Entender que nós fazemos parte do planeta e que não o planeta ele tem que servir a gente. A gente faz parte disso aqui. Isso aqui é uma teia. E nós somos parte dessa teia. Não existe plano B. Só existe este planeta. Então, fazer essa conexão. O Gabriel até tinha comentado, eu tô louco para comprar um copo aí que não gera impacto e tudo mais. É fazer uma conexão. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando dos ambientes onde a gente vive. E lembrando que a conexão com a natureza é a melhor coisa. Não tem a melhor coisa do que dar um mergulho, Nossa, Com né, certeza. para refrescar, procurar um rio. Então, Trilha, né? uma Nossa. trilha, fazer uma coisa bacana, com segurança sempre. Né? Eu sempre falo, pessoal, não adianta querer fazer umas coisas, vou pro meio do mato, mas é seguro. Então, procurar sempre a segurança, sempre fazer com os amigos, que é mais gostoso, né? E tentar sempre se conectar, para sentir o que a natureza nos oferece. Então, a melhor coisa que a gente tem para fazer é viver. Viver e se conectar com a natureza. E Legal. respeitar o nosso espaço. Né? Perfeito, obrigado, André. Ótimo. E Dani, para finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o Conscientiza Tsu. Sim, o Conscientiza de Sul é um projeto distrital que ele foi elaborado na gestão passada do Rotaract, né? E ele foi feito com muito carinho, porque a gente estava percebendo durante todos os eventos que tinha muito plástico, muito copo, muito copo, muito copo. E a gente sabe que a vida útil de um copo de plástico é mais ou menos de 13 segundos. Isso se a gente toma muito cuidado. Né? E então não estava sendo viável nós, como rotaractianos, né, como família rotária, sermos enxergados e vistos como exemplo, tendo esse tipo de atitude, né, de descartar mais de 100 copos, ou muito mais, na verdade, em cada evento. E assim, durante uma gestão a gente tem mais de 8 eventos, né? Então era muito copo mesmo. E aí eu, a Laura, a Bárbara, a gente elaborou o Conscientiza de Sul, que é um projeto distrital. Ele tem a ver com a Avenida de Meio Ambiente. É basicamente a venda de copos de silicone retrátil, que dá para utilizar com café, com água, na academia. Ele é pequeno, então ele cabe em bolsa, no bolso, na mochila. Você pode levar ele para qualquer lugar. Ele é inodoro, então não tem cheiro, não tem gosto. E é super tranquilo, além de ter diversas cores. E aí todo esse dinheiro, ele é enviado pro FIDUC. E aí, o FIDUC é basicamente um fundo rotário, né? E depois de 3 anos, ele acaba retornando pra gente. E ele retorna com o valor do dólar daquela época. Então, se daqui 3 anos o dólar estiver mais alto, retorna mais dinheiro. Nossa, Se que não, investimento retorna bacana. menos, né? E é muito legal. E a gente estipulou como meta distrital para que os clubes fizessem e vendessem alguns números, né? E aí ia ter o clube ouro, clube prata e clube bronze. Então isso gerou aquela rivalidade saudável entre os clubes, de tipo assim, ó, já vendi 30, o seu clube vendeu só 20. E aí o clube que vendeu 20 ia tentando vender mais. Uhum. Então, assim, a gente conseguiu muitos copos vendidos. E muita gente conscientizada, sabe? Porque o Igor tá aqui. E aí ele apresenta isso pra todo mundo que tá aqui no estúdio. Ele vai pra academia, ele apresenta pra todo mundo que tá na academia. Ele Falei pra vai ela. pra faculdade, então tem essa conexão. E é muito bacana. E dentro da tampinha tem um QR Code, onde você escaneia e dá pra saber muito mais. Muito mais sobre o projeto, pra onde vai o dinheiro e tudo direitinho. Então é bem bacana. Muito bonito. E assim, Gonzagers, essa semana eu conversei com o Gabs, pedi 50 pra gente começar a Que vender. legal! Até junho eu acho que dá tempo de Dá, de com vender certeza. tudo. Com Dá certeza. para vender nas festas, nos Dá pra vender nos em jantares, nas Todos os Qualquer lugares. lugar. Eu vou chegar no Rotary dia 21, assim, com Dia 50 21 copos. tem reunião, você vai E lá aí, e faz galera? todo mundo comprar. É. Só sai de lá quem comprar Só copo. sai de lá Sim. que Eu comprar o acho copo. que esse aí é o copo mais versátil do Brasil. Eu também E ele acho. cabe em qualquer lugar, gente. Sim. É minúsculo. Quando você. Aqui que tem água, agora eu não vou fechar. Mas quando você fecha, ele fica desse tamanho aqui, nessa Nossa. espessura. Sim. Ajuda E, bastante. Muito e é útil. uma baita responsabilidade ambiental. Exato. E eu sim. fico muito feliz de ver você utilizando ele, principalmente porque a gente tá na Semana Mundial do Rotaract, né? Então é muito importante
que a gente se apoie, que os Rotaracts eles mostrem pra galera que não tá antenada, que não é da família rotária, o poder que o Rotary, o Rotaract e o Interact tem, o poder que a engrenagem acaba carregando, né? Que é muito mais do que experiência pessoal. É uma experiência certeza. coletiva, né? É uma experiência em Com prol da comunidade e, assim, consequentemente, de um mundo melhor. Então, a gente utiliza de ações, pequenas ações assim, e até grandes projetos, como, por exemplo, levar água, né, para uma aldeia, que foi o que o Rotaract Aeroporto fez em uma das gestões, para melhorar a comunidade num geral. Então, é muito bacana. E viva os 57 anos de Sim, Rotaract, né, gente? Palmas pra 57 gente. anos. Que venham muito mais. Sim. Galera, foi uma conversa muito Ah. legal. Pena que acabou, tava muito bacana. Né? Toda semana eu vou criar uma sereia aqui. André, você é legal também, mas você não tem uma cauda. Não tem como competir com a sereia. Uma. Né? O André é tão importante quanto, né? Ele limpa o Exato. ambiente. É, da sereia. Exato. você- Sem o André, Sem meu o ambiente André. estaria Eu não ia viver. Exato. Então, tá bom. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui hoje. Foi muito legal poder conversar Foi. com vocês. Aprender muito. Tenho certeza que quem estiver assistindo, a nossa audiência, a audiência da Hora do Pod, vai conseguir aprender algo novo. Vocês falaram muitas coisas legais, não vou ficar aqui, mas foi muito legal. Muito obrigado por terem aceitado Obrigado. o convite. Obrigado. E se você gostou também desse episódio, siga nossos perfis nas redes sociais. E André, Daniela, qual o perfil de vocês para acompanhar mais do projeto de vocês, do trabalho de Dani, por vocês? favor. O meu é @dacorte em todas as redes sociais, é o meu sobrenome. Então tá fácil porque tá escrito. Mas vocês podem me acompanhar no Instagram, no TikTok e tem um conteúdo bem bacana. Tanto de Rotaract, quanto de meio ambiente, quanto de sereísmo, é uma mistura. Pessoal, sigam o TikTok dela, que é o melhor TikTok que existe no planeta Terra. É mesmo? Sim, é muito bom. Então eu vou me cadastrar, porque até hoje Ai, eu não por entrei, né? favor, por favor. Eu ia falar do LinkedIn, ninguém fala de LinkedIn. É jovem TikTok, Instagram. Eu sou LinkedIn. Não, Mas vocês LinkedIn é podem, importante. vocês podem me procurar nas redes sociais como André Vicente e no Instagram, @vicente.afc. É quase OFC, quase oficial. Oficial. Ou no @Projeto Surf Raiz. Ai, muito bacana. Perfeito. Já vou seguir. Pessoal, essa semana é a Semana Mundial do Rotaract, onde os Rotaracts do mundo inteiro fazem ações coletivas, todo mundo faz a mesma ação. E é o pico da nossa imagem pública, onde a gente mostra para a sociedade o que o Rotaract está fazendo. Esse episódio especial vai sair com o logo da Semana Mundial do Rotaract. Saibam que o Rotaract Clube Santos Gonzaga está de portas abertas para receber vocês que queiram ajudar a fazer projetos, pensar sobre sustentabilidade, sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável e inúmeras possibilidades. O que tiver nessa cabeça, se você quiser desenvolver aqui no Rotaract, pode trazer que a gente dá um jeito de tirar do papel. Se você quiser desenvolver habilidades como oratória, liderança, trabalho em equipe, o Rotaract também é o lugar perfeito para você estar. Segue a gente nas redes sociais, manda um oi lá, que a gente vai ficar muito feliz em te ver numa próxima reunião. Perfeito. Vamos lá? É isso. Tchau, gente! Tchau, até a próxima. Valeu. E obrigado por assistir.